Os bancos fazem uma covardia. Não tem outra palavra para definir. Os 5 maiores bancos do país, eles cobram só de tarifa por ano. Tarifa, não estou falando de cheque especial, operações de banco de investimento, de tarifa, mais de 130 bilhões de reais. O orçamento da saúde no Brasil é de 130 bilhões. O da educação é de 110 bilhões. Então, os 5 maiores bancos só cobram só de tarifa mais do que esses 2 orçamentos. Quase que o tamanho do déficit brasileiro. Quem tem pouco dinheiro no banco paga tarifa alta e tem rentabilidade baixa nos produtos. Quem tem muito dinheiro não paga tarifa nenhuma e tem rentabilidade alta. Tudo no Brasil é feito nessa educação do Brasil. Quem tem muito dinheiro paga os colégios caros, que tem cada vez por mensalidades mais caras, contratam cada vez os melhores professores. Os colégios baratos cada vez têm menos dinheiro, os professores são cada vez piores. A gente tem uma máquina de concentração de riqueza no Brasil. Eu fiz um curso de mágico quando eu era mais novo. E você sabe qual que é o segredo de todo mágico? É atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para tirar a atenção delas na hora que importa. Do essencial. E o poder é isso. O poder é atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância, para na hora que tem a coisa importante, que é a que faz diferença, você não está prestando a menor atenção. Se hoje em dia no Brasil as pessoas soubessem como funcionam as coisas, os pobres e a classe média fariam uma revolução. O sistema de impostos no Brasil é um crime. É um crime. Você sabe quanto? Olha que interessante. Os ultra ricos do Brasil estudam a Receita Federal, tá? Que partiu de um estudo de pesquisadores do IPEA. Então, Receita Federal e IPEA. Não sou eu que estou falando aqui. Quanto que os ultra ricos do Brasil pagam, em média, de imposto de renda de pessoa física? Qual a alíquota? 6,9%. O Brasil é um paraíso fiscal. Aí você fala, não, mas a carga tributária brasileira é de 34% do PIB. É verdade. E é alta, mesmo comparado com os países da OCDE. Mas o que acontece? É uma carga alta no total, mas que pesa nada no rico, percentualmente, e quase toda nas camadas baixas da população, porque é sobre bens e serviços. 50% da nossa arrecadação é em cima de bens e serviços. Quando no mundo desenvolvido, esse negócio é residual, é menor do que 1/3. Então, assim, a gente fica olhando média e repetindo um monte de coisa. Somos uma sociedade rasa, debatedora, furiosa de manchetes de Facebook. Porque a ideia do imposto de renda é ser um mecanismo de redistribuição de renda. Então, você tem que ter uma progressividade. E no vertical também. O cara que ganha menos tem que pagar muito menos imposto do que o cara que ganha mais. Aí você fala, mas por que isso é justo? Vamos discutir filosoficamente isso. Deixa o cara ganhar mais dinheiro. E aí tem 2 coisas filosoficamente que fazem sentido para você ter esse tipo de atitude. Primeiro, é que a partir de um certo valor, todo o dinheiro que o cara ganha, ou seja, os Setubals e Batistas e etc. da vida, os bilhões que eles ganham lá na frente, eles vêm todos de pobreza, de desigualdade, porque a quantidade de dinheiro ela é finita. É um cobertor que tem fim. Imagina a nota de dinheiro, o número de notas que tem é aquele. Aí o economista vai falar, não, porque o multiplicador monetário, porque o economista adora fazer oba-oba para mostrar que leu o livro, mas na prática é o número de nota finita. Então todo bilhão que vai para lá, falta ali. Falta. E o Brasil, por acaso, é o país que 1% mais rico da população concentra mais renda no mundo. Estudo espanhol. Número espanhol. E o segundo motivo é o seguinte, que a partir de um certo valor, o dinheiro que a pessoa ganha não é para comprar carro, avião, não é para comprar nada, que não dá mais para comprar nada. Ele é só poder. Então, o dinheiro que vem na última camada ali dos super ricos é um dinheiro só de concentração de poder. E uma sociedade tem que tomar muito cuidado com quem ela vai dar todo o poder concentrado. Porque esse cara que vai ter todo esse poder concentrado não é um cara que foi eleito, não é um cara que foi votado, não é um cara que foi escolhido. Então, esse cara não pode comandar uma sociedade sem ter a legitimidade disso, que é o que o poder acaba dando. Por isso existe essa necessidade de redistribuição de renda, além da necessidade, obviamente, de ninguém morrer de fome, das maldades que a gente tenta evitar no mundo. Extinguir a cultura no Brasil. Eu falo assim, deixa eu só te explicar uma coisa. Olha o orçamento, cara. De cada 10 mil reais que você paga de imposto, mais ou menos 3 mil reais, um pouco mais, vão para o sistema de previdência. Para bancar o sistema de previdência. Mais ou menos 3 mil reais, um pouco menos, vão para pagar os juros da dívida brasileira. Sabe quanto vai para a cultura dos 10 mil reais? 3 mil vão para esse, 3 mil vão para o outro. 10 reais. Você acha que vai fazer essa economia toda com os 10 reais? E você acha que o Brasil, a solução dos 10 reais é ter zero de cultura? Então as pessoas discutem as coisas em cima de gritaria, E olha, isso que eu estou falando, assim, são números. O orçamento da educação do Brasil é 110 bilhões para esse ano. Do orçamento da saúde é 120 bilhões. O orçamento da cultura são 2 bilhões.
E você Dois. viveu pessoalmente uma experiência que, como você Quando eu dizia há produzi a pouco, peça, né? mudou a tua visão Porque das eu coisas, tornei né? Porque você empático, Augusto. adquiriu conhecimentos. Como é que foi essa experiência? Eu produzi uma peça, eu me formei como roteirista em 2014, produzi uma peça de teatro com a minha esposa, que é uma atriz, e eu vi a loucura que é fazer cultura no Brasil. Eu, com R$ 400 mil, foi o dinheiro que a gente captou, isso tudo é público, né? Porque tem que ser público. A gente captou via Lei Rouanet, então eu experimentei assim, a severidade que é você captar da forma correta na Lei Rouanet. Então, cada água que você toma na coxia tem que estar registrada com nota fiscal e dentro do relatório que cumpre todas as regras do Ministério, etc. Pô, a gente empregou 50 pessoas durante 6 meses na pior crise que o Brasil teve. Então, enquanto as empresas estavam demitindo, eu estava fazendo a economia girar, com cultura, fazendo a turma ficar feliz e etc. Então, será que é isso que a gente vai acabar? Aí o cara pega um caso de um artista super famoso que já tem rios de dinheiro e faz um esquema com a Lei Rouanet com um monte de milhão de real e põe tudo no mesmo saco de gato. Como a internet é toda feita para vender, você acaba reunindo currais de pessoas que só pensam igual. Então o cara que é de direita, ele só lê notícia de direita, informação de direita, opinião de direita. O cara que é de esquerda só lê notícia de esquerda, informação de esquerda, etc. E ele não está ali para ver a informação do cara, ele está ali para confirmar o que ele acha e ter aquela sensação. Então você pega, por exemplo, o Vila foi falar alguma coisa sobre o negócio do Lula ser preso, etc. Ou o Reinaldo. Foi o Reinaldo que foi falar uma coisa. Ele foi massacrado e todo mundo de direita assim, não gosto mais de você. Porque você falou uma opinião... Mudar. Pô, cara, então o cara não pode falar uma coisa diferente para você ouvir? Então a gente virou você uma não opinião... Pensa. É você isso, não pensa. Você virou tem uma opinião... pregar para convertido.